Então vamos começar. Bonjour, bonjour para as mamães que estão aqui me assistindo hoje, para os papais também. E o tema da nossa live de hoje é o segredo para você ter paciência na hora de uma birra. Então, é um pouco assim, a nossa live tem muita neurociência hoje, tá? Tem muita informação científica, mas ela tá muito legal. Vem comigo que eu tentei deixar ela bem entendível. Então, vamos lá. Oi mamãe, tudo bem? Você já se deu conta que a falta de paciência é um dos maiores obstáculos que nós pais temos na hora que a gente precisa gerenciar e controlar uma birra dos nossos filhos? Pois é, quanto menos a gente tem paciência, mais difícil fica. E hoje eu vim falar aqui pra vocês o segredo que vai fazer você conseguir ter 70% a mais de paciência na hora que seu filho estiver tendo uma crise ali de birra. E isso também tem a ver um pouco com o modo francês de educar os filhos, que eu vou explicar mais um pouco adiante aqui nessa live. Eu vou estar sempre colocando agora, porque um pouco dessa pegada francesa de educar os filhos e tudo mais, que é muito legal também o jeito que eles educam as crianças. Então, eu sou a Ju, mãe da Charlotte de 4 anos e do Matisse de 2 anos, e eu ajudo mamães a acabarem com as birras dos seus filhos. Essa é a quarta de uma série de lives de lives diárias que eu tô fazendo. Na verdade, de segunda a sexta, porque final de semana eu tenho que ficar com meus pimpolhos. E essas lives vão até o final do mês de junho, e elas são apenas um aquecimento para uma super aula que eu vou dar pra vocês do dia 2 de julho, completamente gratuita, que se chama Filhos Sem Birra. Essa eu tô botando aqui porque na vez passada eu botei aqui e o pessoal do YouTube ficou cortado aqui. Então vai ser aqui mesmo, tá? Super aula Filhos Sem Birras, dia 2 de julho, tá? E nessa aula eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para acabar com cerca de 90% das birras do teu filho em apenas 4 semanas. Isso mesmo, minha gente, em apenas 4 semanas. E com isso, logicamente, o teu dia a dia e a relação com teus filhos vai ficar muito mais leve, mais agradável, menos estressante, cheia de amor, de alegria, de risos, ao invés de muito estresse. E por falar no modo francês de educar os filhos, para quem gosta de livros sobre educação infantil, eu vou indicar para vocês hoje um livro que se chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. É que eu ia falar já o nome da autora. Crianças Francesas Não Fazem Manha, da Pamela Druckermann. Aí é mais difícil, né? Vou colocar a capinha do livro direitinho lá no meu canal do Telegram. Quem não tá inscrito ainda, se inscreve lá. No final dessa live eu vou mostrar direitinho como é que faz para se inscrever. É muito comum hoje em dia, quando eu vou aí pro Brasil, que as minhas amigas e até as amigas das minhas amigas, até a minha dentista, na última vez que eu fui pra aí, elas me perguntam sempre, Ju, e aí, é verdade que as crianças francesas não fazem manha? E eu falo, sim, gente, de um modo geral, sim, é verdade que as crianças francesas não fazem manha. Claro que a gente não vai generalizar a 100%, porque sempre tem as exceções, mas sim, de um modo geral, as crianças francesas não fazem manha. E isso é muito por conta do jeito que os franceses educam as crianças por aqui. Vou contar uma cena pra vocês e quero que vocês me digam se você consegue imaginar essa cena. Parece até impossível de acreditar pra nós, assim, brasileiras, mas eu só acreditei porque eu já vi e eu vejo frequentemente essa cena aqui na minha cidade. Hoje eu moro em Versalhes. Imagina a cena, uma mãe francesinha lá, sozinha, passeando tranquilamente aqui nas ruas, na calçada, com 5 a 6 filhos, né? 5 a 6 crianças. Aí tem 3 andando de patinete, os maiorzinhos, tem um ou dois no carrinho de nenê, né? Se for gêmeos, tem aquele carrinho duplo. Tem mais um no porta-bebê e às vezes ainda tem um na barriga, né? Porque a mulher tá grávida. E ela tá super tranquila, e as crianças estão super tranquilas, ninguém tá dando trabalho de nada. As crianças que estão de patinete, elas vão bem na frente da mãe. Às vezes é muito comum ver criança assim, sozinha no patinete. Meu Deus, cadê a mãe desse menino? Cadê o pai desse menino? E assim, e as crianças, por exemplo, as que estão no patinete, que são maiorzinhas, a partir já dos 3 anos,
Elas vão lá na frente na calçada, a mãe tá lá atrás ainda. Só que quando chega na beira da calçada para atravessar a rua, as crianças param, sem que a mãe nem diga nada. A mãe tá lá atrás, né? Nem que ela gritasse, a criança não ia nem ouvir. Então elas param e esperam a mamãe chegar para atravessar a rua. Gente, eu ficava passada. Digo, meu Deus do céu, como é que essa mulher consegue fazer isso com esse menino? Porque a minha era meio impulsiva, né? Quando eu deixava ela caminhar assim na calçada, ela só queria ir pra rua o tempo todo. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que descobrir qual é o segredo desse negócio. Enfim. E pronto, e foi aí que eu estudando, buscando, eu descobri uma técnicazinha das francesas, que hoje também é a minha realidade. Hoje, quando eu passeio com a Charlotte, principalmente com a Charlotte, porque o Matiz ele ainda anda no carrinho. Ela vai no patinete dela, então na bicicleta, gente, eu juro, eu nem me preocupo mais, porque eu sei que quando ela chega na beira da calçada, ela para e me espera. Ela não atravessa mais sem mim. Deu trabalho pra chegar nesse ponto, mas eu consegui. Enfim. Eu já fugi muito aqui do nosso tema de hoje, né? Porque eu acho muito massa essa história aqui dessas francesas que anda tranquilamente com 5, 6 crianças aí e não dá trabalho nenhum. Eu andava feito uma louca, correndo pra um lado, pro outro, menino, mas ela não, é super tranquila. Então, assim, é muito legal esse modo francês de educar os filhos, mas não é bem o tema da nossa live de hoje. E eu vou fazer uma coisa pra vocês. Se vocês se interessarem por ele, se vocês gostaram dessa história, e tem muito mais desse tipo pra contar, tem na igreja, enfim, tem várias coisas que eu vivenciei aqui e que eu achava massa demais. Eu falei, eu quero que meu filho seja assim, eu quero conseguir educar o meu filho dessa forma, na verdade, né? Não é que meu filho seja assim. Então, se vocês se interessarem por esse modo francês de educar os filhos, eu posso fazer uma live falando só disso pra vocês. Muita informação, muito legal. Mas pra isso também eu quero que esse vídeo aqui atinja pelo menos 400 likes. Eu tô começando agora, minha gente, mas eu tô sendo bem otimista, tá? Ele vai ficar salvo no meu Instagram, no Instagram TV, e vai ficar salvo também no YouTube. Então vamos curtindo, já dá, quando terminar, não sei se dá pra curtir direto na live, ou então se não der pra curtir direto na live, curte no final também, tá bom? Vamos fazer essa corrente, manda pras amigas que tem crianças que precisa, pras amigas das amigas, compartilha nos grupos do WhatsApp, vamos fazer essa corrente. Eu quero crescer, gente, não é por mim, não é só por mim. Quanto mais eu crescer, mais eu vou conseguir transmitir essa minha mensagem, que quem tá aqui hoje comigo, eu sei que são poucas pessoas, mas quanto mais eu conseguir crescer, mais eu vou conseguir alcançar e passar essa mensagem para mães como nós, como eu, como você, que passamos por perrengues, para que elas possam ter acesso a esse conhecimento, né? Para que elas possam ter uma vida mais tranquila, mais realizada com os filhos, enfim. Eu acho que todo mundo que tá aqui é pra isso, né? Então, vamos lá. Voltando aqui pro nosso tema de hoje, tá bom? Eu falei que eu vim te falar aqui hoje o segredo que vai fazer você conseguir ter cerca de 70% a mais de paciência na hora que teu filho tiver uma crise de birra. E isso é um grande atalho pra gente conseguir controlar e acalmar mais rapidamente a nossa criança quando ela tá tendo aquela crise de birra, tá? Foi um certo dia, durante os meus estudos aqui de educação positiva, educação francesa, que eu tive acesso a esse poderoso conhecimento. E ele me fez, a partir desse dia que eu conheci isso que eu vou falar pra vocês hoje, né? Esse segredo, eu passei a ser muito mais paciente. Numa escala de 0 a 10, eu acho que eu passei a ser 7 vezes mais paciente com os meus filhos quando eles estavam começando ou já quando eles já tinham desencadeado uma birra, né, que a gente chama de birra. Mas na frente eu vou falar pra vocês essa história desse nome birra também. E pronto, e vamos lá. E esse super segredo que eu quero falar pra vocês hoje, não se choquem. Esse segredo que vai fazer você ter mais paciência é simplesmente que criança não faz birra. Tenho que botar de uma altura aqui que não passe também no vídeo do YouTube, tá? Criança não faz birra. Aí eu sei que deve ter alguma mãe aí dizendo, tu tá doida, Ju, porque meu filho faz birra todo dia, eu não aguento mais. Calma, espera aí, não sai correndo dessa live não, que agora eu vou te provar cientificamente, e é a neurociência que explica, vou te provar cientificamente que criança não faz birra, do jeito que a gente pensa que é, né? Pelo menos.
Então, mãezinha, fica comigo, se permita a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que pode mudar a tua vida de mãe e a relação com teus filhos para muito melhor, para uma coisa muito mais leve e mais agradável, tá bom? Já tem vendo, eu não leio muitos comentários não, mas eu já acabei de ver um que tem que se joga no chão. E eu sei, você me mandou mensagem e eu deixei de propósito para responder essa mensagem hoje no final da aula. Eu vou te dar a técnica para tu acalmar a sua filha em 1 minuto. 1 minuto, no máximo 2, ok? Fica comigo! Então, o que a neurociência explica sobre o funcionamento do cérebro da criança, comprovando cientificamente que criança não faz birra. A neurociência diz que durante a primeira infância, que vai de 0 até 6 anos, o cérebro da criança ele ainda não se desenvolveu completamente. Ou seja, tem 2 partes no cérebro que eu quero que eu vou comparar aqui para vocês entenderem direitinho, tá? Não é que o cérebro só tem essas 2 partes, mas tem as 2 partes que me interessam aqui nessa história. O cérebro, ele tem uma parte que a gente chama de cérebro primitivo, e é essa parte que é responsável pelas emoções. E ele tem uma outra parte que eu vou chamar aqui de cérebro racional, que é o neocórtex, que é o responsável pela razão, né? Pela parte racional do cérebro. E, consequentemente, é essa parte racional que consegue controlar as emoções. Peraí, gente, que meu olho tá coçando muito, desculpa. Essa parte racional do cérebro que vai poder permitir que uma pessoa, adulto ou criança, controle as suas emoções. E é exatamente por isso que na hora que a criança tem uma frustração, na hora que a criança sofre uma frustração, no caso, sei lá, ela queria mexer no vaso de vidro lá chinês, que é herança da sua avó, e não pode, mas o vaso tá lá na mesinha de centro, né? Por que você não tirou ele de lá? Mas enfim, não pode. Então você, não pode. Aí a criança, ela teve naquela hora uma grande frustração. Nessa hora ela vai ser invadida por uma emoção muito grande. E essa emoção ela não vai conseguir controlar. Por quê? Porque exatamente ela não tem ainda no cérebro dela essa parte racional. O neocórtex não está formado ainda no cérebro dessa criança. E é exatamente por isso que ela não consegue controlar as emoções dela. E ela perde o controle das emoções. Ela fica desesperada, ela grita, ela chora, ela se joga no chão, enfim. Cada mãe sabe aí a reação que seu filho tem, né? Então, e nessa hora ela não tem capacidade, ela simplesmente não tem capacidade de se controlar sozinha. E ela vai precisar de nós, adultos, para poder se recompor, né? Para poder colocar novamente as emoções dela no lugar. Agora, trazendo essa informação científica que eu dei para vocês, que a criança não tem a parte racional do cérebro desenvolvida ainda, trazendo essa informação para provar que criança não tem birra. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar a definição de birra. Eu peguei aqui no dicionário, tá? Birra, ato ou disposição de insistir obstinadamente em um comportamento ou de não mudar de ideia ou de opinião. Teimosia. Essa é a definição de birra que tem no dicionário. Pois bem, considerando que a birra é um comportamento onde a pessoa age de propósito, é obstinada a não mudar de ideia e não mudar de opinião, e considerando também que a criança não tem o desenvolvimento cerebral suficiente para poder controlar sozinha as suas próprias emoções, que é a neurociência que explica, quando a criança entra nesse estado emocional, onde ela é invadida por uma forte emoção, e ela começa a se jogar no chão, espernear, gritar, bater, querer morder. Nessa hora, gente, ela não está fazendo isso de propósito. Ela não está fazendo isso para te provocar, tá? Isso é muito, muito importante. Essa é a chave de toda a questão, tá bom? Essa é a chave de toda a questão para você conseguir manter a tua calma. Nessa hora, o que acontece é que por conta de alguma coisa que deixou a criança frustrada, ela é invadida por essa tempestade de emoções e isso é muito forte. Ela sente ou então raiva, ou então medo, ou então estresse, ou então um pouco de cada um, tudo misturado. Ela simplesmente não tem maturidade cerebral para se controlar e para controlar as emoções dela, quando ela tem uma frustração. E é por isso que eu afirmo, baseada na neurociência, que criança não faz birra. Deu para entender direitinho?
Pronto. Aqui na França, esse momento onde a criança tem esse descontrole emocional, eles não chamam de birra. Birra em francês traduzindo seria caprice, né? Que é capricho também, que a gente fala em português. Aqui, aí eles chamam de crise. A criança tem uma crise. E eu concordo plenamente que essa é uma nomenclatura mais apropriada, sabe por quê? Porque crise, no dicionário também, né? A definição de crise é uma perda súbita e repentina do controle emocional. E é exatamente isso, gente, que acontece com a criança. Ela perde o controle, ela não tem capacidade de controlar. E ela ainda não tem essa parte do cérebro dela que um ser humano, adulto ou criança, precisa para poder controlar as emoções, né? Essa parte racional do cérebro, para quem estiver interessada, ela começa a se desenvolver por volta dos 6 a 7 anos, depende de cada criança, pode ser um pouco mais até, dependendo da educação que a criança teve na primeira infância, pode retardar, além dos 7 anos, tá? Então, essa parte racional do cérebro, ela começa a se desenvolver por volta dos 6 a 7 anos e ela vai estar completa, adivinha, por volta dos 23 aninhos, tá bom? Então, até lá, mamães, vamos estudar pra gente poder conseguir ter mais paciência, porque não é de propósito que a criança faz essa coisa. Então, aqui na França eles têm um mantra que eu comecei a escutar muito, com quem quer que eu falasse sobre crianças. Eles dizem que as crianças são como esponja, né? Elas absorvem o sentimento do adulto que está ali perto dela, cuidando dela. Mesmo que você tente disfarçar, mas elas têm uma sensibilidade extraordinária. Elas vão absorver o nosso sentimento. Então, quando a gente está bem, as crianças, elas normalmente ficam bem. Elas não dão muito trabalho. Mas você já parou para se perguntar por que é que nos dias que a gente está mais cansada ou preocupada, isso acontece comigo, deve acontecer com você também, imagino. Nesses dias que a gente está mais cansada ou preocupada, é exatamente o dia que o teu filho resolve ficar mais enjoado, mais terrível, fazendo um monte de besteira. Enfim, pois é, mãezinha. Saiba que isso não é culpa do seu filho. O que acontece é que ele apenas está absorvendo esse teu sentimento de irritação, de impaciência, de preocupação. E isso faz ele se comportar da forma que ele se comporta nesses momentos. Ah, Ju, quer dizer que agora eu não tenho mais nem o direito de ficar zangada ou triste ou então preocupada. Não, mãezinha, não é isso que eu tô dizendo, tá? Não é isso que eu tô falando. Até porque nós, mães, também somos humanas, temos os nossos altos, os nossos baixos e as nossas TPMs, hein? Quem aí não tem? Faz parte da vida. Só o que eu quero te dizer é que uma coisa é certa, quanto mais você tiver acesso ao conhecimento, mais você vai conseguir ter autocontrole. Isso eu te garanto, é libertador, tá? Então, resumindo aqui tudo que eu falei, agora que você sabe que seu filho não faz birra, ou seja, você sabe que quando ele chora, se joga no chão, grita, esperneia, é por conta de uma frustração que ele teve, e você sabe que isso é uma crise. Você sabe também que crise é quando ele perde o controle das emoções. Então, considerando que a criança não possui a parte racional do cérebro para que ela possa controlar suas emoções, agora, de posse desse conhecimento, nós adultos, você mãe que está me ouvindo aqui agora, tem a responsabilidade de ter mais empatia com seu filho quando ele perde o controle emocional. E o primeiro passo para isso, primeiro é o conhecimento, e depois é você lembrar. Nessa hora você tenta lembrar. Ele não está fazendo isso de propósito só para teimar com você. Ele não está com teimosia. Ele não está fazendo isso para te irritar e nem para te chatear. Isso, se você tem isso na sua mente, no seu coração, a calma vem naturalmente. A paciência, a calma, né? É importante você saber também que quando a criança ela está no meio de uma crise, que ela está ali gritando, esperneando, se joga no chão, bate, morde, quando ela está no meio de uma crise, ela se sente perdida, ela se sente completamente insegura, ela se sente aflita porque está acontecendo com ela algo que ela não conhece, uma coisa que ela não consegue expressar em palavras e que ela não consegue controlar. É nessa hora ela está precisando de mim, de você, da mãe, do pai. Nessa hora a criança precisa do adulto que cuida dela para poder ajudar ela a controlar essas emoções e colocar tudo de volta no lugar.
Então eu, como adulta que sou, que já tenho lá o meu cérebro racional todo formado, embora muitos não saibam usar, eu vou controlar a minha emoção para poder ajudar o meu filho. Porque quanto mais a gente perder a paciência, pior ficam as coisas, mais a criança perde o controle e maior fica a crise. Mas, quando a gente consegue manter essa paciência, a gente consegue acalmar muito mais rápido a criança e acabar rapidamente com a birra. A birra, a crise, né? Não vamos falar de birra, eu vou falar de birra porque é muito conhecido, é um termo muito usado, mas vocês já sabem que não é birra, tá? Que é crise emocional. Então, é fato, faz um teste aí na tua casa, começa a observar. Se nos dias que você ficar mais irritada com a birra do teu filho, vai piorar, vai ficar muito pior. Eu sei, gente, que quando tem uma criança ali chorando, gritando no nosso pé da lata, como diz a história, gritando aqui perto da gente, nosso cérebro tem uma tendência a começar a ficar nervoso e também entrar no mesmo clima dela, né? Da mesma forma funciona o contrário. A criança está nervosa, mas a mãe consegue manter a serenidade, a calma, tem uma tendência a se alinhar, tá bom? A criança tem uma tendência a se alinhar. Claro que tem outras técnicas que você vai fazer também para poder ajudar a criança a recuperar mais rápido, né? Então faz esse teste, fica observando. No dia que você não consegue se controlar e ter paciência, a birra vai ser maior. E no dia que você conseguir se controlar e ficar mais calmo, a birra vai ser menor e você vai conseguir acalmar mais rápido. O maior exemplo disso sou eu, minha gente, de novo. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, funcionou muito comigo. Porque cada vez que a minha filha tinha uma birra, ou tem, porque ela ainda tem, né? Eu eliminei 90%, 97%, mas 100% não dá, é impossível, já vou logo te avisando. Cada vez que ela tem uma birra, eu lembro que naquele momento ela tá aflita. Ela tá passando por uma coisa que ela não sabe o que é, que ela não tem a capacidade cerebral para controlar. Ela tá com medo, gente, porque ela não consegue controlar. E exatamente por isso ela precisa de mim para ajudar ela. Quando eu sei disso, eu consigo ter empatia, eu consigo me colocar no lugar dela e, como adulta que sou, eu consigo controlar as minhas emoções para poder ajudar a minha filha. Então, é isso. E olha que quem já acompanhou aqui as lives anteriores, já falei, eu sou uma pessoa da raiva, tá? Eu não nasci calmazinha assim não, mas eu aprendi a controlar. E eu não tirei a raiva, eu não fiquei boazinha, eu não fiquei zen, tá? Esse negócio de ficar zen não é, você consegue se manter no estado, né? Entendeu? Mas quando eu explodo, ainda acontece de explodir. Tem coisas que estão fora do meu controle e acontece, mas só que é muito, muito, muito raro. É isso que é a diferença, né? De você educar só com grito ou você gritar de vez em quando. Enfim. Agora eu sei que vocês devem estar pensando aí, Ju, tá querendo me dizer que só o fato de eu saber que a criança não faz birra vai fazer eu ser naturalmente a mãe mais paciente do mundo e assim eu vou conseguir acalmar a birra do meu filho em 1 minuto? E eu te respondo, sim e também não. Deixa eu explicar melhor. A primeira coisa é que uma vez que você sabe que seu filho, ali naquele momento de birra, né, de crise, que ele não tá fazendo aquilo pra te irritar, que ele não tá fazendo de propósito, só pra conseguir o que ele quer, é natural que você tenha mais empatia com a criança, que você se coloque no lugar dela e que você sinta vontade de ajudar ela, porque você sabe da dor, do sofrimento ali que ela tá passando, da aflição que ela tá passando, como eu já falei antes. O segundo ponto é que essa história que eu já falei, que a criança é como uma esponja, ou seja, quanto mais o adulto que estiver ali cuidando dela, perto dela, conseguir manter a calma, mais ela vai absorver essa energia de calma, a criança que está ali irritada, né? E o adulto sereno, mais ele vai conseguir transmitir essa serenidade para ela e mais rápido ela vai conseguir se conectar para se acalmar também. Não é só assim mágico, tem algumas coisas, você tem que saber a causa, por que ela teve essa crise, ela tá cansada, ela tá com sono, ela tá com fome, e tem diversos fatores que eu vou falar muito, muito disso na super aula. Lembra da minha super aula, tá, gente? 2 de julho. No final eu vou falar mais sobre ela. Então esse é o segundo ponto. E por último, eu disse não
Porque é exatamente isso, não é só o fato de você ficar calmo e paciente, e isso não vai garantir que 100% você precisa... isso não é 100% do que você precisa fazer para acalmar uma birra de uma criança rapidamente, né? Mas eu te garanto que já é pelo menos 70%. Porque se você ficar irritada e no mesmo nível de irritação da criança, aí esquece. Aí você vai ter que ter um terceiro adulto para te acalmar também, né? Sabe por que eu falo isso? Me diz uma coisa, você acha que é mais fácil você conseguir acalmar uma pessoa, seja adulto ou criança, quando você tá calma ou quando você tá igualmente irritada? Isso, minha gente, se chama inteligência emocional. Você conseguir entender o funcionamento do teu cérebro, por que você tem essas emoções, como é que você consegue acalmar essas emoções e, consequentemente, você conseguir controlar os seus sentimentos. E assim você vai poder ter empatia com o outro que está ali com você. Você vai poder se colocar no lugar dele, entendê-lo e ajudá-lo melhor, tá bom? O que seria um jeito errado, como seria uma forma errada de fazer isso? Engolir ou então prender a tua raiva, mas continuar pensando que a criança tá te provocando, que ela tá fazendo isso só para te irritar, isso não é uma forma eficaz de agir, tá? Sempre que você pensar que a criança tá te provocando, que ela tá fazendo de propósito, que ela tá sendo teimosa, você dificilmente vai conseguir manter tua calma, né? Dificilmente, porque você vai querer mostrar que você é que manda, que você é que tem mais poder, enfim. Agora, uma forma bastante... Peraí, é porque chega a notificação aqui, é um saco. Ah, mas será possível? Gente... Então, uma forma bastante eficaz de agir uma vez que a gente sabe que a criança não faz birra, que ela não faz de propósito, que não é nada contra você, uma vez que a gente sabe que nessa hora que a criança está passando por essa tempestade emocional, ela está aflita, ela não consegue controlar, ela não tem desenvolvimento cerebral suficiente para controlar, então nessa hora nós adultos temos que fazer eu falo assim, nós, os adultos, temos que ser o cérebro racional da criança. A gente tem que fazer o papel que seria do cérebro racional, que a criança não tem ainda desenvolvido, entendeu? Por isso que existe uma infinidade de técnicas que eu desenvolvi, umas eu aprendi, outras eu desenvolvi mesmo aqui na prática com os meus filhos, que funciona muito, muito bem, tanto com meus filhos quanto com qualquer outra criança. Eu vou falar muito mais sobre isso na nossa super aula Filhos Sem Birra. Tá aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo no YouTube também. Tá, ok. Vou falar muito, muito mais sobre isso na nossa super aula Filhos Sem Birra, que vai acontecer no dia 2 de julho de 2020. E em breve eu vou abrir as inscrições, tá? Porque essa aula ela vai ser uma aula fechada, tá bom? Ela vai ser uma aula fechada em um outro canal, não vai ser aqui nas lives do Instagram nem do YouTube, vai ser uma aula fechada somente para as pessoas que se inscreverem. Se você tiver interesse, você vai no final dessa aula se inscrever no meu canal do Telegram, porque é por lá que eu vou dar em primeira mão a notícia assim que abrir as inscrições, tá bom? Ok, o link pro meu canal do Telegram você vai encontrar aqui no Instagram, tem na minha bio, né, que é no meu perfil. O link que estiver lá você clica, você vai cair direto no meu canal do Telegram. Aí você se inscreve. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube ou então pelo Facebook, vai ter em algum lugar na descrição do vídeo, abaixo, se for no YouTube, no Facebook eu acho que é acima, mas tem na descrição do vídeo, tá? Então, no final dessa live você corre para se inscrever no meu canal do Telegram, para não ficar de fora dessa. Pois bem, como eu falei, existe uma infinidade de técnicas que eu desenvolvi para você conseguir acalmar rapidamente a crise emocional do seu filho. Por conta do tempo, eu não vou conseguir falar tudo aqui, né? Mas eu vou te dar uma que funciona muito, muito bem. É bem simples, qualquer mãe pode fazer até agora aí, se tiver uma crisezinha com teu filho. E é muito eficaz, ela consegue acabar com uma crise em 1 a 2 minutos, no máximo. E vamos lá, vou falar sobre ela agora. Uma excelente forma de resolver essas crises de birra, mas eu chamo mais crises emocionais, é você tentar atrair a atenção da criança para uma outra coisa, para uma outra atividade, desde que atraia o interesse da criança.
E a dica que eu te dou aqui, que eu faço muito, 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 muito com os meus filhos, sempre que tem uma birra, não que eles tenham birra todo dia, mas sempre que acontece a birra, principalmente com o mais novinho, que é o Matiz, funciona muito bem para os mais novinhos, mas eu consigo fazer com a Charlotte também, que já tem 4 anos. Não sempre que eu consigo fazer com ela, né? Porque ela já é maior, ela já entende mais. Mas com os mais novinhos, essa é pra Laiane, que falou que quando a filha dela quer mexer numa coisa que não pode, ela se joga no chão. Eu me lembro, foi mais ou menos assim a pergunta. A filha dela se joga no chão e começa a fazer a birra, né? Mas é uma crise. Ela teve uma frustração. O que aconteceu com essa criança? Ela teve uma frustração porque ela queria pegar, explorar um determinado objeto que estava ao alcance dela. O ideal é as mães, os pais, não deixarem os objetos que a criança não pode pegar. Não deixar ao alcance da criança, né? Assim já evita um monte de birra também, de crise. Então, ela falou que a menina, quando quer pegar numa coisa que não pode, que a mãe tira, se joga no chão. É normal, ela teve uma frustração. Ela foi invadida por uma grande emoção, uma tempestade emocional, e ela não consegue controlar. Ela perde o controle dos movimentos dela, inclusive dos movimentos físicos. Quando a criança se joga no chão e bate o pé, fica esperneando, não é ela que está controlando, não. É um negócio automático, é aquele cérebro ali primitivo que está agindo por ela. Ela nem sabe como voltar a se controlar. Por isso que ela precisa de você. E vai fazer essa técnica aqui, Laiane, tá? Com a tua filha. Olha o que eu faço. Normalmente eu tiro a criança do ambiente onde aconteceu ali a história, a birra, né? Digamos, aconteceu antes de começar essa live acontecer, eu vou tentar passar o vídeo aqui pra vocês, tá? Eu lembrei logo e gravei. Eu tiro a criança do ambiente onde aconteceu ali a história, né? E tento conduzir a atenção dela pra uma outra coisa. Uma coisa que funciona muito aqui em casa funciona inclusive como um passe de mágica, é levar a criança para ver alguma coisa da natureza. Leva para a janela, ou então se você mora, no meu caso eu moro em apartamento, se você mora em casa, leva para o jardim, leva um pouco fora, um ambiente de fora, né? Pro quintal, enfim. E aí pronto, por exemplo, se você morar em casa com jardim, você leva pro jardim e vai chamar a atenção dela. Olha, meu amor, as plantinhas. Olha as nuvens, o céu. Tenta fazer ela olhar pra cima, que eu vou já explicar, que é outra técnica também de olhar pra cima. Se no meu caso que é apartamento, a gente não tem jardim, mas tem um jardim do vizinho. Então eu levo direto pra janela que dá no jardim do vizinho. E aí eu, olha meu amor, olha o jardim, que lindo, as flores. Aí eu tento mostrar algum passarinho, sempre tem passarinho voando. E se não tiver, eu mostro, ele vai ficar procurando, porque o objetivo é ele também levantar o olhar, né? Levantar a cabeça, que ajuda. E você descreve. Se você tá na rua, não tem jardim, não tem plantinha, mostra os carros passando. Olha o carro, olha que com a bolsa daquela mulher e tal. Enfim, tenta descrever a cena, porque aí o cérebro da criança vai tirar a atenção daquela raiva que ela tava, né, daquele sentimento, e aí ela vai focar nisso que você tá mostrando pra ela. Por isso que coisas da natureza funcionam muito, né? Porque é lindo, né? A natureza é linda. Então, e se for de noite também, se dá super certo, mostra o céu, as estrelas, a lua, se tiver, né? Enfim. E essa técnica de olhar pra cima, né? Mostrar o céu, a lua, as estrelas, as nuvens, o passarinho, é porque isso é da linguagem corporal. Quem estuda linguagem corporal sabe. Quando a gente tá triste, sentimentos assim pesados, a gente tende a ficar assim, né? Voltada mais pra baixo, né? E só o fato de você ficar muito tempo voltada para baixo, isso já começa a te trazer esse sentimento pesado de tristeza, de negatividade. Se você passar o dia todo assim, você pode fazer um teste. O dia todo não, mas se você passar muito tempo assim, você faz um teste que você vai começar a ser invadido um pouco por algum sentimento de tristeza, algum pensamento negativo, alguma coisa assim. Funciona, pode fazer o teste se você não estiver acreditando em mim. E quando a gente olha assim pra cima e tal, se abre, né? A gente tá... um sinal de elevação, né? Então a gente naturalmente tende a ficar mais enérgico, sentir mais um bem-estar, ativa neurotransmissores no nosso cérebro, tá? Isso é comprovado cientificamente, enfim. Mas você só precisa saber que tem que mostrar alguma coisa em cima. O passarinho, o céu, a lua, a estrela, o sol. Não, sol não, porque, né? Enfim. Pronto. É essa a minha técnica, tá? Só tem uma observação que eu quero fazer. Se a criança... tem criança que não gosta de ser tocada quando ela tá tendo uma birra. Então, eu não aconselho de jeito nenhum, se a criança não gosta de ser tocada, que você pegue ela nos braços à força pra poder levar pra ver o jardim. Isso eu acho que só vai piorar e muito, tá?
Então, o Matiz, ele adora, eu faço muito carinho, vem meu amor, ele fica, e aí já quando eu mostro o jardim, já tipo super funciona na mesma hora. Então, se a criança não gosta de ser tocada, a gente não força. Vou tentar mostrar o vídeo que eu fiz aqui hoje, antes dessa live com o Matiz. Eu espero que vocês consigam ver, escutar o áudio. Que exatamente, eu tava aqui no quarto, planejando os últimos detalhes aqui da live, né? E aí a Charlotte abriu a porta e ele entrou. Ele adora entrar no meu quarto, só que eu não deixo muito eles no quarto, porque tem muita coisa que é perigoso e tal. Enfim, na sala é tudo tranquilo, não tem nada que é perigoso pra eles, mas aqui no meu quarto tem. E aí eu peguei ele pra tirar do quarto e ele já sabe, ele fica muito, muito irritado, zangado. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Gente, o Petit tá muito zangado porque eu tava trabalhando, aí ele veio pro quarto. E aí eu tô querendo tirar ele do quarto, né? E ele começou uma crise porque ele tá frustrado. Olha só, gente. Jardim. Vou colocar. Olha, meu amor. Cadê o passarinho? Oh, piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Olha o passarinho voando. Olha o jardim. É mágico, né? Testa isso aí com o filho de vocês. Né, Tis? Quando o neném tá tendo assim uma crise, você mostra uma paisagem assim bem linda, tira ele do ambiente. É. Olha aqui o jardim, que lindo. Não é o nosso jardim, é do vizinho, né? Mas serve, né, pra acalmar. Olha, pronto. Tá vendo, gente? É muito mágico, tá? É menos de 1 minuto, é muito eficaz. A demora é só você chegar na janela ou então do lado de fora e mostrar, atrair a atenção. O objetivo é atrair a atenção da criança para uma outra coisa que ele possa se interessar. Se você não tiver a possibilidade de ir na janela ou no jardim, tenta ver um jogo que ele gosta, um brinquedo que ele gosta, uma musiquinha, faz uma macacadazinha, uma palhaçadazinha que você sabe que ele gosta e que diverte ele, enfim. Funciona, tá? Então, eu acho que hoje, deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens, nos comentários. Lembrando que quem tiver interesse para eu fazer uma live sobre a forma francesa de educar os filhos, dá um like, ou no YouTube, ou então aqui no Instagram. Eu não sei se dá para dar no ao vivo, mas vai ficar gravado no Instagram TV. Se eu conseguir 400 likes, eu tô sendo bem otimista, tá, gente? Mas eu preciso crescer o meu canal, eu preciso passar minha mensagem para outras mães que também estão precisando dessa ajuda, desse conhecimento para poder melhorar a vida delas, assim como eu melhorei a minha vida, assim, que eu vivia numa vida meio que infernal, cheia de estresse o tempo todo, para hoje uma vida leve, alegre, que eu tenho muito, muito prazer em estar sempre passando momentos ao lado dos meus filhos, e quanto mais melhor. Então, me ajuda a divulgar, passa para as amigas, os grupos, no Face, divulga no Face, divulga no Instagram de vocês, no Stories, manda nos grupos do WhatsApp, nos grupos de amiga, da família, de mãe, enfim. Me ajuda a divulgar, que se eu conseguir os 400 likes, eu vou fazer essa live sobre o jeito francês de educar as crianças, que é muito, muito massa. Por hoje é isso. Lembra que eu vou falar muito, muito mais sobre esse assunto na minha super aula Filhos Sem Birra, que eu vou fazer no dia 2 de julho. Até lá eu vou ficar falando muito mais coisas sobre os caminhos que levam a filhos sem birras, ou quase sem birras, né? Porque eu já falei que 100% é impossível. Aqui nas nossas lives diárias, de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu vou ficar com meus pimpolhos também, né? Porque eu também sou mãe. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, vai lá na minha bio aqui no Instagram, no meu perfil, né? Clica no link, vai dar lá, você se inscreve no meu canal do Telegram. Facebook, YouTube, na descrição desse vídeo também tem o link para você ir direto pro meu canal do Telegram e se inscrever, porque é lá no meu canal do Telegram que eu vou dar em primeira mão a notícia assim que abrirem as inscrições para minha aula Filhos Sem Birra. Porque ela vai ser uma aula privada, tá? Vai ser num outro canal. Quem se inscrever vai receber o convite no dia por e-mail e só vai poder assistir quem se inscrever. Mas lembrando que ela é 100% gratuita. 100% gratuita e online também. Então é isso, essa é a minha mensagem de hoje. Muito, muito grata de todo o coração por vocês que estiveram aqui comigo ao vivo e pelas outras que vão assistir depois no gravado, né? E um beijo no coração de todas e até amanhã.